Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos aqui do YouTube. Um forte abraço a todos. Que Deus venha abençoar a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Forte abraço para todos vocês. Quero deixar aqui mais uma palavra de Deus aos vossos corações e ao meu coração também, né, meus amados? Deus nos abençoe, nos guarde, no nome de Jesus. Eu quero ler com vocês aqui em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, nós vamos ler aqui alguns versículos. Louvado seja Deus. Está aqui escrito aqui, irmão, no parágrafo: os judeus rejeitam a justiça de Deus. Quem é essa justiça de Deus? Jesus Cristo, né, irmãos? Louvado seja Deus. Então, ele diz assim, ó: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Meu Deus, é aqui que mora o perigo, meus amados. É aqui que mora o perigo. Paulo queria a salvação dos judeus, mas eles eram zelosos pela lei mosaica. Eles só acreditavam nos preceitos da lei de Moisés. Portanto, Jesus Cristo veio para salvar todos aqueles que crerem. Só que a maioria dos judeus não creu em Jesus. Eles criam nos preceitos da lei de Moisés. Jesus Cristo veio para salvar todo aquele que crê nele, mas eles não criam em Jesus. Eles eram zelosos pela lei, mas não tinham entendimento que na lei já estava escrito sobre Jesus. Na lei falava de Jesus, falava do Messias. Sabe, irmãos, que Deus ia enviar o Messias, o prometido, o Salvador da humanidade. Portanto, quando Jesus veio, eles rejeitaram a Jesus. Quer dizer, era zeloso de Deus através da lei, mas não entenderam o propósito da vinda de Jesus. Teve uma vez que Jesus pregou, né, irmãos? Estava pregando no lugar e eles falaram assim: mas que nova doutrina é essa? Que até o vento obedece. Quer dizer, para eles era uma nova doutrina, que eles não acreditavam. Quando Jesus curou aquele cego, virou ali, meus amados, a maior contenda. Sabe, irmãos? Ele com aquele jovem que foi curado, virou a maior discussão, porque é que Jesus curou aquele cego. Sabe, irmão? Perguntou-se para o pai dele se ele tinha nascido cego. O pai dele falou: não, pergunta para ele, já tem idade suficiente para responder por si. Sabe, meus amados? Então, foi uma confusão tremenda, não por parte de Jesus, por parte deles. Sabe? Então é isso que Paulo está aqui falando. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Paulo, que também era judeu, né, irmãos? Porque Paulo, ele possuía duas nacionalidades, uma romana e outra judeu. Por isso que no nome
o nome Saulo, né, irmãos? Como judeu. Porque uns falam que ele era de pequena estatura. E Paulo como romano. Mas ele tinha duas documentações. Sabe, ele era cidadão judeu e cidadão romano. Sabe? Nós temos um hino que fala que ele foi transformado em um Paulo. Mas não é isso, irmão. É porque ele tinha duas nacionalidades. Em Atos dos Apóstolos nós vemos uma passagem que ali foi escrito, fala: Saulo, que também se chamava Paulo. Quer dizer, o nome de Saulo continuou. Então não teve negócio. A transformação de Paulo foi quando ele viu aquele fulgor, que ele ficou cego e caiu na terra, caiu no chão. E a Bíblia também não fala que ele caiu do cavalo. A Bíblia fala que ele caiu, mas não fala que ele caiu do cavalo. Não adianta a gente deduzir uma coisa, principalmente biblicamente falando. Dedução não funciona, irmão. Você que tem que estar escrito. Então é isso que Paulo está falando. Que o desejo, o bom desejo do coração dele e a oração dele pelos judeus é para que eles fossem salvos. Porque realmente eles eram zelosos, mas não tinham entendimento. É a mesma coisa, meus amados, nos nossos dias. Nós temos zelo por uma doutrina que não tem base bíblica. Não funciona. A nossa regra de fé e conduta, irmão, está aqui, ó. O suficiente para nós agradar a Deus é nós observar a palavra, principalmente, meus amados irmãos, na doutrina dos apóstolos, sabe? Principalmente de Atos dos Apóstolos a seguir, porque os outros livros, a maioria deles são livros históricos, coisa que já aconteceu. Principalmente, mais uma vez eu te falo, principalmente de Atos dos Apóstolos em diante. Então Paulo tinha dó deles, porque eles eram zelosos, tinha zelo pela lei de Moisés, mas não teve o entendimento para entender, lhes faltou entendimento para entender o propósito da vinda do Messias, que já era prometido no Velho Testamento. Sabe, meus amigos? Mas nós precisamos ter esse entendimento, irmão. A nossa doutrina está aqui, ó, na Bíblia. Nós não podemos ficar apegados em doutrina de homem. Nós temos que ser apegados à doutrina bíblica, aquilo que a Bíblia nos ensina, aquilo que a Bíblia diz sim e o que a Bíblia diz não. Passou disso aí, já é coisa que está além da Bíblia, aí nós não possamos ou não podemos receber esse tipo de doutrina. Amém? Que Deus te abençoe. Nem para cima e nem para baixo, né, irmãos? Nem acrescentar e nem diminuir das Escrituras, da Palavra de Deus. Amém? Que Deus vos abençoe. Não esquece aí de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos, de clicar no sininho das notificações, e que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.